Oi gente, aqui é a Monique, bem-vindos ao canal Histórias de Noah. Então roda a vinheta pra gente começar a falar sobre o assunto do vídeo. Nesse vídeo eu vou dar indicações de contos fantásticos. Então se você é professor ou se você não é professor e você quer ler contos fantásticos, eu vou fazer uma lista aqui de contos que eu usei em sala de aula. Todos os contos são de literatura brasileira. Então, por que isso? Porque o que eu não achei, tá, gente? Mas eu precisava de contos pequenos, porque eu ia usar em sala de aula. Porque para dar tempo dos alunos lerem isso em uma aula de 50 minutos e dar tempo de discutir. E também porque eu tinha que imprimir esses contos. Então, você pensa, imprimir isso para 40 alunos, 30 alunos numa sala. Então, não é o dinheiro que está disponível para professor. No caso, eu, como dou aula numa escola particular, eles imprimiam para mim, mas se você for dar aula numa escola pública, você precisa tirar isso do seu bolso, né? No vídeo eu vou contar um pouquinho sobre a história dos contos, mas sem dar muito spoiler, tá? Pra você também não perder essa experiência de leitura mesmo e de descobrindo, porque a maioria dos contos fantásticos que estão aqui, pelo menos, eles são mais misteriosos e grande parte da graça é você ir descobrindo o que vai rolar ali nesse conto. Vou tentar dar o menos de spoiler possível, mas ao mesmo tempo tentar te explicar o porquê que eu escolhi esses contos. Então, eu acho que para começar, eu vou falar dos contos do Murilo Rubião. A gente tem a obra completa dele, que saiu recentemente, eu não lembro o nome da editora, eu vou colocar aqui a capa do livro. Tirando os contos que eu tenho, as obras completas dos autores, a maioria ali no Kindle. Então eu vou só falar os nomes, colocar os nomes aqui, porque até como é conto, não voga muito mostrar a capa dos livros. O primeiro, Murilo Rubião, como eu já disse, ele é um autor que trabalha com contos fantásticos e eu vou falar sobre 3 aqui. Qualquer um dos contos do Murilo Rubião são maravilhosos, podem usar eles. A maioria deles são contos curtos de 4, 3 páginas, 5 páginas, que são ótimos também para usar em sala de aula. A maioria tem uma linguagem acessível para os alunos e é uma historinha que eles conseguem ir acompanhando e não tem aquela barreira da linguagem de contos mais antigos. Então eu escolhi o Bárbara, Dragões e o Pirotécnico Zacarias. Então o Pirotécnico Zacarias é um que o Zacarias é atropelado, só que ele não morre. Ele morre, mas ele não morre. Ele morre, mas ele continua ouvindo e se mexendo e fazendo tudo que ele fazia quando era vivo. Então tem isso, as pessoas não acreditam que ele morreu porque ele tem um comportamento de gente viva, mas ele tá morto. E o conto começa logo depois que ele é atropelado e ele vai ouvindo esse grupo de amigos que tá discutindo o que eles vão fazer com o corpo dele. Então é uma discussão meio fantástica no sentido de carregar muita ironia, já que aquele grupo de amigos estão mais preocupados com os planos que eles já tinham do que com o fato de eles terem matado um ser humano. Então aí nesse conto a gente já consegue tirar várias discussões sobre e além ali do tópico principal fantástico de um morto que vira zumbi, basicamente, né? Aí, o Bárbara é a Bárbara, personagem principal, mas o conto é narrado pelo marido dela, e a Bárbara, ela faz pedido. E toda vez que ela faz um pedido, ela engorda. E ela começa tendo uns pedidos basiquinhos ali, mas depois ela vai se engrandecendo, nos 2 sentidos, né, de ideia e de corpo. E o marido dela sempre consegue trazer esses pedidos esquisitos pra ela. Então ela pede um mar, ela pede uma estrela, ela pede um navio, e o marido sempre vai buscar isso pra ela. Então, e o conto é bem sutil, então eles têm que prestar mais atenção nessa linguagem pra entender o porquê que ela engorda, o que ela pede certas coisas e o que vai acontecendo nesse relacionamento ali do marido dela com ela, né? O terceiro conto que eu trabalhei foi Os Dragões, e é um conto ótimo, porque é os dragões que chegam nessa cidade, né? E é um conto que vai trabalhar essa temática de xenofobia mesmo, de preconceito com o que é de fora, coisa estranha. E de como normalmente quando os seres humanos não conhecem algo, a primeira reação deles é temer esse algo e eles apresentam esse medo de uma forma sempre muito violenta. Então a gente consegue ver nesse conto como normalmente somos muito agressivos com tudo que é diferente, se comporta diferente, parece diferente, come diferente, vive diferente, né? Então como a gente tem muito medo de perder o que a gente tem, de nos perder, e a gente acaba agindo com muita ignorância, com muito preconceito, com muita violência, principalmente.
O conto não é um conto violento, de ter violência explícita, né? Tem essas pequenas violências verbais e preconceitos sutis que a gente pode a gente pode conversar, né, com os alunos sobre como essa sutileza também é muito agressiva. Um conto do Fernando Veríssimo que eu passei, que eu li, gostei muito também, é Ela Mal Sabia, que é um conto de uma mulher que tá na sala de espera de um dentista e ela começa a ler um conto numa revista de contos e ela já começa a ler esse conto pela metade e ela percebe que esse conto tá falando sobre a vida dela. Então, e do marido dela, dos filhos dela, e ela começa a ficar muito chocada de como assim a pessoa sabe da vida dela, mas ela continua lendo aquele conto até que ela esbarra na frase, mas ela mal sabia, 3 pontinhos, continua na página, eu acho que 93. E aí e ela não consegue achar essa página, e daí o conto vai, né, a partir desse plot, trabalhar a perseguição dessa mulher para saber o que ela mal sabia, né, o que vai acontecer com a vida dela. Esse conto é muito bom, mas como eu não quero dar muito spoiler, né, leia ele para ver o que você pode trabalhar na sala de aula, porque se a gente for falar, ele tem muito mistério e é muito legal de você ir descobrindo. Mas ele é um conto muito instigante para os alunos, porque ele consegue prender atenção e toda hora você vai dando uns passinhos na história e para tentar descobrir o que tá rolando ali, qual que vai ser a próxima atitude da mulher e se ela vai ou não descobrir o que ela mal sabia. O próximo é O Dia que os Jacarés Invadiram Nova York, do autor Sérgio de Magalhães Jaguaribe. Eu não conhecia muito ele antes desse conto, mas esse conto também é legal porque vai contar, né, o dia que os jacarés invadiram Nova York, eles tomaram poder, e trabalha muito com esse ciclo, né, humano, da história mesmo, de você sempre estar cometendo os mesmos erros, e que esses erros são gerados pela violência, pela agressividade humana. E aí essa história onde vai contar como os jacarés conseguiram tomar o poder e fazer uma sociedade onde os mais fortes são os jacarés e os jacarés mandam nos humanos, e daí vai ter toda a história desenvolvida a partir desse plot. Então é um conto também onde a gente pode trabalhar preconceito, pode trabalhar sobre violência, sobre a tendência humana de ignorar a história, coisas que já aconteceram e não aprender com os próprios erros, né? Pra que serve história? Pra você não cometer os mesmos erros, né, gente? Pra você aprender e não precisar sempre estar vivendo nesse ciclo hediondo de violência e de erros e de morte e de guerras. Então é um conto também muito legal nesse sentido, além da parte toda fantástica que, no caso, meus alunos curtiram muito, né? Que é o fato desses jacarés ter tomado o poder. Aí eu fui mais pros clássicos, né? Escolhi a Lígia Fagundes Telles e o Machado de Assis, porque, né, meus autores favoritos. E do Machado escolhi A Causa Secreta, porque é um conto de suspense muito grande. E por ser uma linguagem já mais antiga, né, eu li o início, o primeiro capítulo com eles e fui explicando, porque tem 3 personagens principais e o conto começa numa sala. E o narrador nos diz que algo aconteceu, por isso que eles estão muito constrangidos ali naquela sala, e estão evitando falar do assunto que se passou. E a gente só vai descobrir o que aconteceu ali no final do conto. Então, da metade pro final, na verdade. E esse conto, ele vai trabalhar mais com a natureza fantástica do ser humano, né? Porque quando a gente fala em conto fantástico, a gente pensa assim, no Zacarias, né? Morto que torna a vida, zumbi, jacarés que tomam poder, ou nesses monstros que os humanos criam na cabeça que vão fazer maldades, então desde o zumbi, desde o mal, do assassino, dos bichos, e a gente vai transformando esses medos em coisas reais dentro de uma história. Então Machado vai trabalhar no sentido de mostrar que o mal mesmo está dentro do ser humano. E a gente fica olhando pro outro, pro externo, pros animais, pelas coisas que a gente não conhece ou não sabe, e tem muito medo disso, né? E no final, o medo, a pior coisa que pode acontecer, ou o mal verdadeiro, sempre está dentro dos humanos. E as maiores atrocidades são cometidas pelos humanos. Então a gente pode pensar Holocausto, escravidão, a dizimação dos índios, né, em toda a América. Então, de como ele vai trabalhando com isso de uma forma muito misteriosa, que vai construindo essa narrativa, que vai instigando os alunos. Por ser um conto mais antigo, então ele é um pouco maior já, deve ter umas 8 páginas.
ele tem uma construção mais lenta do que os contos anteriores, né? Então, precisei de mais tempo para ler com os alunos. Eles conseguiram ler, assim, uma meia hora, mais ou menos. Cada aluno tem o seu ritmo, mas a gente conseguiu dar uma discutida sobre ele ainda na mesma aula. Esse conto é legal porque ele trabalha a natureza humana, também por ser escrito pelo Machado de Assis, então é uma forma de você apresentar Machado de uma forma menos traumática, já que eles conseguem entender já a grandeza desse autor sem precisar ir direto para um romance. É uma forma mais divertida deles quebrarem os próprios preconceitos, né? Outros 3 contos que eu quero indicar são da Lígia Fagundes Telles, por motivos que eu amo ela. E então vai ser os últimos 3 aqui que eu vou indicar, que é Formigas, Venha Ver o Pôr do Sol e Seminário dos Ratos. Então, Venha Ver o Pôr do Sol é um que a narrativa é bem constante, né? E é um casal, 2 pessoas, né? Que estão num cemitério e eles vão ter uma conversa ali. Eles acabaram de terminar o romance, então eles vão se encontrar depois desse término para conversar. Então tem toda essa natureza misteriosa deles estarem num cemitério antigo e toda essa conversa que vai rolar. E o conto trabalha também com esse preconceito de você pré-caracterizar as pessoas. Então você vê elas e você já projeta pela aparência dela ou pela forma que ela fala as características que ela supostamente tem, só que você não conhece essa pessoa, então você não sabe as características que ela tem. Esse conto também vai mais na direção do conto do Machado, A Causa Secreta, de trabalhar mais esse mal que tem dentro do ser humano. Então, no final, acaba de uma forma bem impactante e chocante, né? E você fica com muito medo e você coloca no lugar daquela situação. Leiam, por favor, é bem legal. E é um conto muito incrível. Próximo é Formigas, também da Lígia. Esse conto começa com 2 irmãs que se hospedam em uma pensão. E aí, durante a noite, nessa pensão, sempre tem umas formigas indo em direção a uma mala. E elas sempre vão muito certinhas, né? E aquele negócio de formiga mesmo, uma atrás da outra. E é muito esquisito, porque elas ficam ali naquele chão a noite toda e de manhã elas somem. E na outra noite elas aparecem de volta. E aí elas percebem que essas formigas sempre vão em direção a uma mala que tem um esqueleto dentro. E que essas formigas estão construindo esse esqueleto. Então, muito mistério, muito fantástico e muito apavorante, eu acho. O próximo conto, já pulando para não dar muito spoiler sobre, né, é o Seminário dos Ratos. Então, é um seminário que acontece, já está no 7º seminário, onde os governantes, né, vão se unir para falar sobre o impacto que a invasão de ratos na sociedade estão causando. Toda essa situação dos ratos estarem tomando o poder, ao mesmo tempo que os governantes estão tentando lidar com isso, mas se tivessem mesmo, eles já teriam resolvido, não precisariam fazer o 7º seminário sobre, e aí vai misturar esse elemento fantástico com a realidade dessa burocracia governamental, que é comum em vários países, onde você só discute o assunto, mas nunca resolve ele, e de como isso vai formando uma bola de neve. Esses foram os contos que eu indiquei, então, só para finalizar, então, vou fazer a lista aqui. Da Lígia Fagundes Telles Venha Ver o Pôr do Sol, As Formigas e Seminário dos Ratos. Aí do Machado de Assis tem A Causa Secreta. Aí do Fernando Veríssimo, né, Ela Mal Sabia. Aí do Murilo Rubião eu indiquei 3, que era Bárbara, Dragões e o Pirotécnico Zacarias. E o último do Sérgio Magalhães, que é O Dia que os Jacarés Invadiram Nova York. Então essas foram as indicações desses 9 contos. Espero que vocês aproveitem a leitura deles e seja muito útil para vocês trabalharem com eles em sala de aula. Então lembrem de curtir o canal, de compartilhar o vídeo com outras pessoas que têm interesse em contos fantásticos também. E até a próxima. Tchau!